Esse é o ensinamento de Jesus mais ignorado e relativizado nos dias de hoje. E talvez seja exatamente isso que está impedindo a sua vida de ir para frente e de viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Fica até o fim desse vídeo e descubra o que é que você precisa fazer hoje para destravar a bênção do Senhor. A paz do Senhor, irmão, me chamo Irineu. Estamos aqui na nossa segunda aula de ensino dessa semana, na qual, irmão, como eu havia falado na segunda-feira, estamos trabalhando a carta de Paulo a Filemon, uma carta muito curta que tem apenas 25 versículos, mas que nos deixa um ensinamento muito profundo. Na segunda-feira eu tinha falado sobre Paulo, falando sobre o exemplo que ele nos dá sobre como mediar conflitos. Hoje eu quero falar sobre Filemon e sobre a necessidade que eu e você, enquanto cristãos, temos de perdoar. Irmão, quero ler para vocês os versículos base de hoje, o 14, o 15 e o 16 da carta, que diz assim: mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão do Senhor. Irmão, só para você entender o contexto aqui, Paulo escreve a carta a Filemon. Filemon é um homem rico e que possuía uma igreja lá em Colossos. A igreja acontecia na casa dele. Era um homem que havia sido inclusive convertido por Paulo. Filemon era proprietário de escravos, algo muito comum no Império Romano. E um dos seus escravos, chamado Onésimo, havia fugido. E naquele tempo a punição para o escravo que fugia era terrível, chegando até a crucificação, ou seja, a morte. Irmão, Filemon provavelmente dentro daquela cultura do tempo tinha muito ódio de Onésimo, talvez estivesse com muita raiva, porque é provável que Onésimo não só tenha fugido, mas tenha roubado Filemon também no processo. Onésimo vai fugir e vai encontrar com Paulo. Paulo este que está preso. E Paulo vai converter Onésimo. Onésimo vai se tornar irmão de Filemon em Cristo. E aí, Paulo sabe que não pode deixar essa situação por isso mesmo. Porque por mais que a gente saiba hoje que a escravidão ela é errada, e naquele tempo a igreja primitiva já estava começando a colocar essa ideia dentro da população, mas era algo muito impregnado naquela sociedade. E Paulo sabia que isso precisava ser resolvido, esse conflito não podia ficar assim. Tanto que ele vai escrever a carta a Filemon com esse propósito. O interessante, irmão, é que Paulo ele vai deixar claro para Filemon que apesar da autoridade que Paulo tinha para ordenar qualquer coisa, ele não quer que Filemon faça isso por obrigação. Esse versículo que eu li para vocês deixa bem claro, mas de livre vontade, do coração. Porque, irmão, há uma necessidade aqui que nem mesmo Filemon sabia. A necessidade do perdão. E se nós somos cristãos, se nós nos convertemos, se nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós precisamos perdoar. A Bíblia vai falar que nós devemos perdoar como Cristo nos perdoou. Irmão, sabe o que é interessante? É que hoje há uma cultura hipócrita no mundo que fala que você perdoar as pessoas, você não precisa conviver com elas. Você pode simplesmente perdoar e excluir a pessoa da sua vida. Não é assim, irmão. Eu lhe pergunto, quando Cristo te perdoou, ele se afastou de você ou ele se aproximou ainda mais? Porque eu e você sim tínhamos motivo para sofrer condenação do Senhor. Porque eu e você, nenhum de nós éramos justos. Nenhum ser humano é bom. Só Deus é bom. O próprio Cristo falou isso. Então, irmão, nós precisamos perdoar. Não está tudo bem, irmão, se você, que foi muito perdoado por Cristo, não é capaz de perdoar ninguém. Você precisa perdoar. Você não pode guardar mágoas das pessoas, porque a fé cristã exige isso. Porque entenda, irmão, quando você guarda mágoas, não é a pessoa que você está fazendo mal, é para você mesmo. Quando você pede perdão, não é com a pessoa que você está resolvendo, é consigo mesmo, contigo e com Deus. Porque, irmão, se Deus, que é rico em misericórdia e bondoso, tinha todo motivo para derramar a ira dele sobre a sua vida, sobre a minha vida, decidiu nos perdoar por um único ato de amor de Cristo. Que desculpa que eu e você temos para não perdoar? Não temos desculpa nenhuma.
Na verdade, eu vos digo que se você não é capaz de perdoar verdadeiramente, irmão, então talvez você tenha que questionar a sua fé. Porque a verdadeira fé cristã ela tem que levar ao perdão. Não é à toa que Jesus ensinando uma das orações mais conhecidas do mundo, que é o Pai Nosso, ele vai colocar ali uma condição: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Você só recebe o perdão de Deus se você perdoar antes. Inclusive, a lei de Moisés reforça a mesma coisa, desde o princípio, desde o Antigo Testamento. A Bíblia nos ensinava que se você tem alguma coisa contra algum irmão, e eu gravei sobre isso esses dias, você deve ir lá e resolver com ele primeiro, perdoar e depois pedir perdão a Deus. Entenda que o princípio é o novo na nova aliança e nos dias de hoje. Você precisa perdoar. Não se deixe levar por esse falso perdão que o mundo tem pregado. Um perdão no qual a pessoa fala, eu te perdoo, mas nunca mais quer olhar na cara da outra. Um perdão no qual a pessoa fala, eu te perdoo, mas continua guardando raiva e ódio. Aliás, a própria palavra perdão significa lembrar sem mágoa. Ou seja, se você perdoa de verdade, você não pode ficar remoendo aquilo, trazendo aquilo de volta. Eu creio que o Filemão realmente cumpriu o que Paulo estava pedindo a ele. Eu creio que Filemão, como cristão, ele foi lá e perdoou o Onésimo. E essa é a nossa fé, onde nós estamos alicerçados, do perdão. Tanto o perdão de Cristo por nós, quanto o perdão de nós pelos nossos irmãos. Então que você possa ofertar perdão, sem ver a quem, sem ver a situação, mas sabendo que o perdão agrada primariamente a Deus, que é todo poderoso e que tinha todos os motivos para se irar contra mim e contra você. Se essa mensagem te abençoou, comenta amém. Compartilha com alguém que está com o coração duro, com alguém que precisa ouvir essa mensagem, com alguém que está remoendo mágoa e raiva de muitas pessoas, porque eu creio que a palavra do Senhor vai transformar essa vida, vai quebrantar esse coração e vai ajudar a liberar perdão. Que o Senhor Jesus abençoe muito a sua vida. Amém.